Há algo na sua vida que parece distante demais, grande demais, quase impossível? Pois hoje eu quero te revelar uma verdade que pode mudar tudo. O impossível não é uma barreira, é apenas uma frequência que ainda não foi ajustada. A Bíblia diz em Marcos 9:23, tudo é possível ao que crê. Não é ao que espera, não é ao que duvida, é ao que crê de tal forma que a certeza se torna maior que a realidade ao redor. Napoleon Hill afirmava, o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Note que ele não disse, o que você vê você pode alcançar, mas sim o que você concebe e acredita. O ponto de partida não está no mundo físico, está no seu mundo interno. O impossível se dobra diante de uma mente e um coração em coerência, diante de uma fé que não precisa de prova para se manter viva. Hoje eu vou te guiar em um caminho para alinhar seu estado interno de forma tão precisa, que até aquilo que parecia inalcançável vai começar a ganhar forma diante dos seus olhos. E eu já quero que você comece agora, antes mesmo de ouvir tudo. Escreva aqui nos comentários, eu já recebi. Não é só para interagir, é para declarar à sua mente subconsciente que a sua nova realidade já começou. Porque cada vez que você escreve, fala ou pensa com convicção, você está esculpindo o seu futuro no invisível. Então respire fundo, abra sua mente e seu coração, porque a partir de agora, nós vamos ativar juntos a frequência que transforma até o impossível em inevitável. Tudo o que você deseja já existe, mas não se manifesta enquanto seu estado interno não estiver alinhado com ele. A maioria das pessoas não percebe isso. Elas dizem que querem prosperidade, mas vibram na preocupação. Dizem que querem um relacionamento saudável, mas vibram na carência. Querem paz, mas alimentam a ansiedade. Quando Jesus disse em Marcos 11:24, quando orardes, crede que já o recebestes, e assim será convosco. Ele estava revelando uma chave espiritual e mental ao mesmo tempo. Não é sobre pedir e esperar. É sobre receber por dentro antes de receber por fora. É sobre agir, sentir e pensar como alguém que já vive aquilo que deseja. Napoleon Hill, depois de estudar centenas de homens e mulheres de sucesso, concluiu que o estado interno é o verdadeiro campo de criação. Ele dizia que a fé é o ponto de partida de todas as riquezas, e que essa fé não é um conceito abstrato, mas uma emoção cultivada diariamente. Pense assim, seu estado interno é como uma estação de rádio. Você só recebe a música da frequência que está sintonizando. Se sua mente está sintonizada na falta, você só recebe experiências de falta. Mas se está sintonizada na plenitude, você começa a atrair situações, pessoas e oportunidades que combinam com essa plenitude. Agora pare por um instante e pergunte a si mesmo, se o que eu quero já fosse meu, como eu me sentiria hoje? Feche os olhos, respire fundo e deixe essa sensação vir. Talvez seja alívio, gratidão, alegria. Segure essa emoção por alguns segundos. Esse é o sinal que você quer emitir todos os dias, porque a manifestação não responde ao seu desejo, ela responde à sua vibração. E o seu estado interno é quem comanda essa vibração. O mundo ensina, veja para crer, mas o reino de Deus e as leis mentais funcionam de forma oposta. Primeiro você crê, depois você vê. Essa é a essência da manifestação. Hebreus 11:1 define: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Perceba, certeza e prova antes de qualquer evidência física. Fé não é torcer, é viver como se já fosse verdade. Napoleon Hill dizia, a fé é um estado mental que pode ser induzido pela repetição de afirmações e pela visualização de um objetivo claro. Ele estudou pessoas que, mesmo sem recursos, já carregavam a postura, as palavras e as emoções de quem havia alcançado seus objetivos. Era como se a vida tivesse que se ajustar para entregar o que elas já tinham aceitado como fato. Pense na história de Davi enfrentando Golias. Aos olhos de todos, ele era pequeno demais, inexperiente demais, mas dentro dele já havia a certeza da vitória.
Ele não entrou naquela batalha esperando ver para crer. Ele entrou crendo e, por isso, viu o impossível acontecer. A pergunta é: qual é o Golias na sua vida hoje? Enquanto você ficar esperando provas externas para acreditar, ele continuará crescendo na sua frente. Mas no momento em que você decidir acreditar de forma inabalável, mesmo sem ver, algo começa a mudar no invisível. E para marcar essa decisão, escreva nos comentários agora: eu creio antes de ver. Cada palavra que você declara é uma semente plantada no campo fértil do subconsciente. Não basta querer algo. É preciso se tornar alguém compatível com aquilo que deseja. Muita gente pede por uma nova vida, mas mantém os mesmos hábitos, as mesmas palavras e as mesmas reações que criaram a vida que elas já têm. Romanos 12:2 nos ensina: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso significa que a transformação vem antes da manifestação. Você não recebe para mudar, você muda para receber. Napoleon Hill dizia: o sucesso não é algo que você persegue, é algo que você atrai pela pessoa em que se torna. Quando sua identidade interna é incompatível com o que você quer, existe um conflito vibracional. Mas quando você incorpora os pensamentos, os comportamentos e os sentimentos da pessoa que já vive aquele sonho, a vida começa a se alinhar. Pense, se você já tivesse o que deseja, como acordaria? Como se vestiria? Como falaria com as pessoas? Como reagiria aos desafios? Essas respostas são o roteiro da sua nova identidade. Agora, eu quero que você faça um exercício mental. Liste mentalmente 3 hábitos que a sua versão realizada pratica todos os dias. Talvez seja acordar mais cedo, falar com mais confiança, cuidar melhor da sua saúde ou organizar melhor suas finanças. Comece a aplicar pelo menos um desses hábitos hoje. Isso é plantar a semente da nova versão de você. Porque a manifestação não entrega apenas coisas, ela entrega a você mesmo, transformado. O seu corpo precisa experimentar no presente as emoções do futuro que você deseja. Quando você sente antes de ter, está ensinando ao seu cérebro e ao seu sistema nervoso que essa realidade já é familiar, já é parte de quem você é. Provérbios 23:7 diz: assim como imagina em seu coração, assim ele é. Note que não diz, assim como vê com os olhos, mas imagina em seu coração, o centro das suas emoções e crenças. Napoleon Hill observou que os grandes realizadores não esperavam a conquista para sentir gratidão ou confiança. Eles cultivavam esses sentimentos antes, e era isso que acelerava a chegada dos resultados. Ao sentir de forma intensa e repetida, o cérebro começa a liberar os mesmos neurotransmissores que liberaria se o fato já tivesse acontecido. E isso muda seu comportamento, sua postura e suas decisões. Imagine alguém que quer prosperidade financeira, mas todos os dias alimenta emoções de medo e preocupação. Essa emoção cria um sinal químico que mantém o corpo preso à escassez. Agora, imagine alguém que todos os dias sente a tranquilidade de quem já tem mais do que suficiente. Essa emoção cria um novo padrão de respostas internas e externas. A chave é simples. Não espere para se sentir assim. Comece agora. Pergunte-se: se eu já tivesse, como estaria me sentindo hoje? E então traga deliberadamente essa sensação para o momento presente. Porque é a emoção que abre a porta para a manifestação e não apenas o pensamento. Muitos pensam uma coisa, mas sentem outra. Pensam em prosperidade, mas sentem medo. Pensam em cura, mas sentem dúvida. Esse desalinhamento é como tentar avançar com um pé no acelerador e outro no freio. Jesus disse em Mateus 18:19: se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso será feito. E se essa concordância não fosse apenas entre 2 pessoas, mas entre 2 pontos dentro de você, a mente e o coração? Napoleon Hill chamava isso de harmonia interior. Ele ensinava que quando pensamento e emoção estão alinhados, a fé se torna irresistível e começa a atrair resultados de forma natural. O pensamento envia o comando
e a emoção dá energia a esse comando. Um sem o outro é como uma lâmpada sem eletricidade. Se você pensa algo, mas sente outra coisa, o subconsciente não recebe um comando claro. Mas quando pensa e sente na mesma direção, tudo dentro de você começa a cooperar. Hoje, faça um teste simples. Observe seu objetivo principal e pergunte-se: o que eu penso sobre isso? Depois pergunte: o que eu sinto sobre isso? Se as respostas não forem iguais, é hora de ajustar. E o ajuste começa substituindo pensamentos negativos por afirmações de poder e cultivando emoções que confirmem essas afirmações. Quando mente e coração concordam, o impossível começa a se mover em sua direção. Existem momentos em que a dúvida tenta se infiltrar. É aquela voz que diz: e se não der certo? E se nunca acontecer? Nessas horas, você precisa de um gatilho rápido para quebrar o ciclo e voltar ao estado de certeza. Eu quero te ensinar uma prática simples e poderosa. A respiração já é meu. Funciona assim: feche os olhos, inspire profundamente pelo nariz e, ao soltar o ar lentamente pela boca, diga mentalmente: já é meu. Essa frase é curta, mas carrega uma carga emocional enorme. Quando você respira e declara dessa forma, está comunicando ao seu corpo, à sua mente e ao universo que não existe mais dúvida, apenas posse. Napoleon Hill dizia que a autossugestão funciona melhor quando é acompanhada de emoção. E essa respiração intencional é exatamente isso: um comando curto, carregado de fé, que alinha imediatamente seu estado interno. Use esse gatilho sempre que sentir ansiedade, medo ou pressa. Cada vez que fizer, você estará reafirmando ao seu subconsciente: eu já recebi, já é meu. E para selar isso agora, escreva nos comentários: já é meu. Que essa frase se torne um selo diário, um lembrete constante de que aquilo que você busca já está a caminho, e o caminho já começou dentro de você. A manifestação verdadeira não é apenas sobre receber algo novo, mas sobre se tornar alguém novo. E essa transformação não acontece de forma repentina, mas sim através de práticas simples, repetidas até que se tornem naturais. Romanos 12:2 já nos disse: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa renovação é diária e não opcional se você quer mudar sua realidade. Napoleon Hill, após décadas estudando pessoas bem-sucedidas, identificou que a repetição diária é a chave da instalação de uma nova identidade. No início, agir como a sua versão ideal pode parecer artificial, mas com a repetição isso se torna automático. É como aprender a dirigir. No começo, cada movimento exige atenção. Depois, o corpo e a mente operam sozinhos. Para instalar essa nova identidade, você precisa definir com clareza quem é essa nova versão de você. Praticar conscientemente seus hábitos, mesmo que pareça forçado no início. Repetir diariamente até que deixe de ser um esforço e se torne seu estado natural. Cada decisão que você toma no dia a dia é um voto para reforçar a identidade que você quer construir. Se a sua meta é prosperidade, cada escolha de investir tempo, energia e atenção de forma sábia é um voto para essa identidade. Se a sua meta é confiança, cada vez que você se posiciona com coragem é um voto. Com o tempo, a soma desses votos cria uma estrutura interna tão sólida que o impossível se torna apenas questão de tempo. O chamado impossível não é uma parede intransponível, é apenas algo que ainda não foi sintonizado na frequência certa. Assim como um rádio só reproduz a estação que está ajustado para captar, a sua vida só manifesta aquilo que está na mesma frequência da sua vibração interna. Napoleon Hill dizia que a mente atrai para si aquilo que está em harmonia com seus pensamentos dominantes. Isso significa que não é sobre tentar forçar algo a acontecer, mas sobre manter-se consistentemente no estado emocional que corresponde ao que você deseja. Gálatas 6:9 nos lembra: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. No mundo espiritual e mental, fazer o bem é também manter o bem dentro de você. Bons pensamentos, boas emoções, boas declarações. Mesmo quando nada parece mudar por fora,
a vibração correta está construindo o invisível. O que faz muitos desistirem não é a falta de fé, mas a falta de paciência para permanecer na frequência certa por tempo suficiente. Eles plantam uma semente e dias depois desenterram para ver se está crescendo. Mas quem entende a lei da manifestação mantém a sintonia, mesmo quando o cenário externo não dá sinais imediatos. Essa perseverança vibracional transforma o impossível em inevitável, porque aquilo que é mantido no campo interno com força, fé e constância, cedo ou tarde, encontra caminho para se materializar no mundo físico. Existe uma diferença profunda entre agir com confiança e agir com desespero. A confiança envia ao universo e ao seu subconsciente o sinal de que você já recebeu. O desespero envia o sinal de que você ainda está na falta, e isso bloqueia o fluxo. Isaías 26:3 nos lembra: Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Essa paz não é apatia, é a tranquilidade de quem sabe que a semente foi plantada e que a colheita virá no tempo certo. Napoleon Hill dizia que a pressa é inimiga da fé. Quando você tenta forçar resultados antes da hora, está na prática dizendo que não acredita que o processo vai funcionar sozinho. Mas quando você permanece em ação, sem ansiedade, sem dúvida, com a certeza de que já está a caminho, a energia flui com mais velocidade e clareza. Muitos grandes realizadores relatam que as maiores viradas aconteceram justamente quando eles soltaram o controle e pararam de se preocupar com o como. Foi nesse estado de confiança, e não de tensão, que as portas começaram a se abrir. Então, diante de qualquer desafio, pergunte-se: estou agindo a partir da certeza ou do medo? Se for medo, respire, ajuste sua vibração, volte ao estado interno de quem já recebeu, porque o impossível se dissolve diante de uma identidade coerente e sustentada pela confiança. Tudo o que você ouviu até aqui aponta para uma única verdade: o impossível não é um muro, é uma frequência. E quando você muda seu estado interno, ajusta sua identidade, alinha mente e coração, sente antes de ter e sustenta a confiança, o impossível deixa de ser impossível e passa a ser inevitável. A palavra nos garante em Marcos 9:23: tudo é possível ao que crê. E Napoleon Hill confirmou com anos de estudo: o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Essa combinação de fé e ação deliberada é a força mais poderosa que existe. Não espere as circunstâncias mudarem para acreditar. Creia agora. Sinta agora. Haja agora como se já fosse real, porque é essa vibração que abre as portas no invisível. A partir de hoje, decida que cada pensamento, cada palavra e cada emoção serão compatíveis com a vida que você quer viver. E para selar esse compromisso, escreva agora nos comentários: até o impossível se manifestará na minha vida. Não é apenas uma frase, é um decreto, uma semente que você planta no campo fértil da sua mente subconsciente. Se essa mensagem falou com você, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e inscreva-se no canal para continuar alimentando essa fé e essa identidade todos os dias. Lembre-se sempre: você atrai aquilo que acredita profundamente e o universo confirma com perfeição tudo o que você sustenta por dentro. O impossível já está a caminho e ele vem na mesma medida da sua fé.